Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Deus abençoe poderosamente a sua vida e a todos da sua casa. Muita luz para você e muita luz para todos da sua casa. Glória a Deus. Quero nesse momento estar unindo a minha fé juntamente com a sua. Nós vamos nesse momento determinar para que o mal seja expulso. Jesus Cristo, ele disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o mal. Nós estamos numa guerra. Guerra esta que só vai ter fim quando Jesus Cristo ele retornar à terra. Jesus Cristo ele logo vem. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas uma coisa é certa: aquele que fez a promessa de que haverá de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória, velozmente ele vem. Como eu disse, o dia e a hora, a palavra diz, nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas que ele vem, ele vem. Mas enquanto ele não vem, é guerra. É guerra contra as forças do mal. É guerra contra as trevas, contra os principados, potestades, dominadores das trevas, hostes espirituais da maldade, que agem nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. É contra as forças espirituais do mal. E eu quero nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero estar unindo a minha fé juntamente com a sua. Quero pedir a você que prepare uma garrafa com água. Prepare também peças de roupa. Pega aí toalha de rosto, toalha de banho, chave de casa, chave do carro, chave da moto, currículos, carteira de trabalho. Pega aí também um azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo de cozinha. Separa tudo para que nós possamos consagrar. A palavra consagrar significa dedicar. Dedicar. Separar para uso exclusivo de Deus. Esse é o significado da palavra consagrar. Então você vai pegar peças de roupa, seja do marido, seja da esposa. Você vai pegar toalha de rosto, toalha de banho, fronha do travesseiro. Você que tem algum familiar que não esteja conseguindo dormir, tá bom? Ou você mesmo, talvez você tenha dificuldade para dormir. Faça isso, pega a fronha do travesseiro, pega as peças de roupa, pega água, garrafa com água, azeite, chave de casa, chave do carro, chave da moto, enfim, deixa tudo separado aí, para que nós possamos consagrar, apresentar a Deus após no finalzinho do clamor, tá bom? Você que está me assistindo pelo canal Denison Souza, no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se você está pela primeira vez pelo canal, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificações, para que assim você seja avisado de quando eu postar novos vídeos aqui pelo canal. Ative o sininho, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Você que está pelo Facebook, se você não me segue, está aqui pela primeira vez, tem a opção também de você me seguir. Ative o sininho para você receber notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook. E eu quero nesse momento já estar unindo a minha fé juntamente com a sua. Glória a Deus.
Vamos nos unir pela fé. Mas antes de estar unindo a minha fé juntamente com a sua, separei aqui uma palavra. Eu já vou orar. Mas olha só que a palavra que o Senhor fez com que eu separasse. Quero ler aqui uma palavra aqui. Livro de Salmos. Salmos 119. Salmo 119. Versículo de número 62. Salmo 119, 62. Está escrito assim: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Mas eu anotei aqui no papel aqui uma outra tradução. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Essa palavra ordenança quer dizer ordem. Pelas tuas justas ordens. Ordenanças significa ordens. À meia-noite me levanto para dar-te graças pelas tuas justas ordenanças. Então, são meia-noite, não necessariamente meia-noite em ponto, mas meia-noite e meia foi o horário que eu entrei. E eu quero nesse momento unir a minha fé juntamente com a sua. Glória a Deus. Nós vamos nos unir pela fé. Nós vamos fazer valer. Vamos fazer valer. Vamos fazer com que a palavra de Deus se cumpra. A nossa fé tem esse poder. A fé tem o poder de fazer com que a palavra de Deus se materialize na nossa vida. E é isso que nós vamos fazer agora. Glória a Deus. É isso que nós vamos fazer nesse instante. Eu estou dando tempo aí para você separar tudo que eu pedi para você separar. E também dando tempo do pessoal entrar aqui na live. Estou dando tempo para o pessoal chegar. Você que está assistindo, já deixa aí nos comentários aí a cidade e o estado de onde você me assiste. E o mais importante, deixa aí nos comentários o seu pedido de oração. Tá bom? Eu vou estar a madrugada inteira orando, intercedendo, clamando, suplicando pela vida daqueles que têm acompanhado ao ministério. E aqueles que também estão pela primeira vez e necessitam urgentemente de oração. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento já me unir com você pela fé, sem mais rodeios. Vamos nesse momento invocar ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. É momento de nós clamarmos ao Deus vivo. Permaneça na live. Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, meu Pai, eu uno a minha fé, porque o que o Senhor requer de mim é fé. Está escrito na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meu Pai, eu quero nesse momento unir a minha fé com a fé desse homem, com a fé desta mulher, e ainda que a fé desta pessoa esteja pequena. O teu Filho Jesus Cristo, ele disse: se tiverdes a fé de um tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: monte, lança-te para o mar, e assim vos será feito. Então, ainda que essa fé, a fé dessa mulher, ainda que a fé desse homem esteja pequena, ainda que a fé dessa pessoa esteja pequena, o Senhor é poderoso para chamar a existência aquilo que essa pessoa precisa para o seu casamento, para a sua vida amorosa, para a sua vida familiar, para a sua vida física,
para a sua vida emocional, para a sua vida espiritual, empresarial, financeira, seja qual for a área que essa pessoa precise urgentemente de resposta. O Senhor pode, meu Pai, fazer com que a situação mude. O Senhor pode fazer com que a situação, meu Pai, venha ser transformada. Está escrito na sua palavra que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Há porventura alguma coisa demasiadamente impossível para ti, ó Deus? Certamente não há nada que possa ser impossível para o Senhor. Então, meu Deus, nesse momento, na qualidade de profeta, como homem de Deus, como ministro do Evangelho, eu quero determinar, eu quero, meu Deus, profetizar o milagre que essa mulher precisa, o milagre que esse homem precisa. Essa pessoa, ela só precisava de uma pessoa aqui na terra para concordar com o milagre dela, para concordar com a bênção dela, para concordar com a vitória dela. E eu estou aqui, meu Deus, para concordar. Eu não estou aqui, meu Pai, para fazer uma oração contrária, não. Eu estou aqui, meu Deus, na qualidade de abençoador. Eu estou aqui, meu Pai, como abençoador. Eu estou aqui como profeta. Eu estou aqui como, meu Deus, alguém que está para concordar o milagre que essa pessoa precisa. Então, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, estenda a Tua mão poderosa nessa hora, meu Pai, para curar, para libertar, para restaurar, para dar o escape, para dar o livramento. É o Senhor mesmo quem diz na sua palavra: operando eu! Quem impedirá? Quem pode impedir o teu mover? Quem pode impedir o teu agir? Então, meu Deus, opera nessa hora, opera nesse instante, meu Pai. Enquanto eu estou aqui, meu Pai, clamando, suplicando, chamando a Tua atenção, meu Pai, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha restaurar. Vai dando ordem aos Teus anjos nesse momento, meu Deus, a respeito dessa mulher, a respeito desse homem, a respeito dessa pessoa que se encontra desesperada, sem, meu Pai, sem expectativa do amanhã. Ela está, meu Deus, sabe, se sentindo perdida, desorientada. Mas Tu és o Deus que dá o escape, Tu és o Deus que dá livramento, Tu és o Deus que é o Deus vivo. É um Deus vivo. Eu não estou invocando agora nesse momento, não, meu Pai. Nós não estamos invocando nesse momento agora um Deus feito de barro, que é representado por uma imagem de barro, de pedra, de gesso, de metal. Não. Nós estamos invocando agora nesse momento ao Senhor, que é o Deus vivo, que é o Deus criador dos céus, que é o Deus criador da terra, que é o Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, meu Deus, vai nesse momento operando. Vai, meu Pai, entrando no lar desse homem. Entra no lar desse homem, no lar dessa mulher. Entra no lar dessa pessoa. Meu Pai, vai no quarto, vai na sala, vai na cozinha, vai no banheiro. Vai em cada cômodo, meu Pai. E aonde tiver um espírito mau, um espírito maligno, vai arrancando nessa hora, meu Pai. Vai dando ordem aos Teus anjos nessa hora, meu Pai, para arrancar os espíritos maus, para arrancar os espíritos malignos, porque está escrito na sua palavra: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, que todas as obras do maligno, que todas as obras do inferno que estão, meu Pai, ocorrendo na vida desse homem, na vida dessa mulher, que toda obra do inferno venha a ser desfeita nessa hora, meu Pai. Envie agora o socorro. Envie agora, meu Pai, o socorro que essa mulher precisa, o socorro que esse homem precisa. Não permita, meu Pai, que essa pessoa se encontre na mesma situação da qual ela chegou nessa live, ao término dessa transmissão, ao término desse clamor. Mas faz com que, meu Deus, haja resposta. Que haja resposta nessa hora, meu Pai. O Senhor diz na sua palavra, está escrito, que
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então salva nessa hora, meu Pai. Salva esse teu filho, salva essa tua filha, salva essa pessoa, meu Pai, que se encontra desesperada. Essa pessoa, meu Pai, que recebeu um diagnóstico de doença, de enfermidade. Sim, disseram para ela que não tem cura. Não tem cura para o homem, não tem cura para a medicina da terra, mas tem cura para o Senhor. O Senhor mesmo diz na sua palavra, o Senhor declara: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Então cura nessa hora, meu Pai. Estende a tua mão para curar, estende a tua mão, meu Deus, para restaurar, para dar saúde física, sim, para a carne, para os ossos, para o sangue, aonde tiver um vírus, uma bactéria, um micróbio, que todo mal seja destruído, seja aniquilado pelo poder do Senhor. Ah, meu Pai, está escrito que os sinais haveriam de acompanhar os que crerem, e eu sei que eu creio. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Deus Pai, eu creio no poder do Senhor para curar, para libertar, para restaurar. Então restaura a saúde física dessa pessoa, restaura a saúde física lá do familiar, o familiar que está no hospital. Eu recebi, meu Pai, solicitação, eu recebi, meu Deus, pedido de oração para pessoas que se encontram, sabe, doentes, acamadas, que se encontram, meu Deus, lá num leito, lá num hospital. Então, meu Deus, toca na carne, toca nos ossos, toca no sangue, restaura nessa hora, meu Pai, e glorifica o teu santo nome, glorifica o teu Filho Jesus Cristo nessa hora, meu Pai, realizando o sobrenatural, realizando aquilo que a medicina não pode, que o homem não pode, mas o Senhor pode. Então toca nesse momento, toca, meu Pai, vai lá no hospital nessa hora, toca, 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 lama, sorere, canta, lamas, toca, meu Pai, toca, 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 Jesus, toca nessa hora, meu Pai, toca nesse instante, faz o teu nome ser glorificado nessa hora, glorifica a ti mesmo, ó Deus Pai, e glorifica a ti mesmo, ó Senhor Jesus. Está escrito na sua palavra, o Senhor mesmo declarou: tudo o que pedides ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, para que o Pai seja glorificado no Filho, sara, cura nessa hora o enfermo, o doente, o acamado. Seja, meu Pai, essa pessoa que participa desse momento de oração, ou seja, o seu familiar, ou seja, alguém do seu círculo de amizade. Meu Deus, cura nessa hora, liberta nesse instante, meu Deus, aquele que se encontra com depressão, com angústia, com ansiedade, com medo, com desejo de suicídio. Sai daí, Satanás! Sai daí, maldito, desgraçado! Espírito de morte, espírito de suicídio, espírito que leva à loucura. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, envia agora, meu Pai, o teu Espírito. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Meu Deus, liberta. Liberta o filho, liberta a filha, liberta o pai, liberta a mãe, liberta o esposo, o marido. Sim, a esposa. Liberta nessa hora, meu Pai. Liberta! Liberta nessa hora, meu Pai. Livra agora das amarras, livra agora das algemas, que as algemas sejam quebradas, que o trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra venha a ser desfeito, que o olho grande, que o espírito de inveja seja agora, meu Pai, lançado por terra. Repreenda agora, meu Pai, o espírito de inveja na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida, meu Pai, sim, dessa pessoa, essa pessoa que está se sentindo vítima de trabalho de feitiçaria, essa pessoa que está se sentindo vítima de trabalho de macumbaria. Sai daí, Satanás! Larga essa mulher, larga o marido, larga a esposa, sai da mente, espírito maldito, sai da mente. É você que coloca pensamento de suicídio, é você que coloca
o sentimento de ódio, de desejo de vingança, sai daí, Satanás! Sai daí, espírito maldito, desgraçado! É você mesmo que coloca o pensamento sim de contenda, de briga, de discórdia. É você que joga os pais contra os filhos. É você que joga o marido contra a esposa contra o marido. Em o nome de Jesus, sai do lar dessa mulher, sai do lar desse homem, sai da mente do filho. Você, espírito, que está levando o filho para as drogas, levando a filha para a prostituição, sai daí! Sai desse lar, sai dessa casa, sai da vida do marido, sai da vida da esposa, da vida do irmão, da irmã. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, vai sendo queimado agora todos os espíritos malignos, espírito de miséria, espírito de amarração, espírito que tranca os caminhos. É você que está fazendo com que essa pessoa esteja com a vida estagnada, parada. Ela dá um passo para frente e 10 para trás. Ela, quando pensa que vai avançar, quando ela pensa que ela vai progredir, quando ela pensa que vai obter sucesso, que ela vai conseguir obter aquilo que ela tanto almejou, tudo começa a desandar, tudo começa a dar para trás. Mas eu digo agora, espírito que tranca os caminhos, espírito que tranca os caminhos, espírito do atraso, espírito de derrota, espírito de miséria, espírito de olho grande, seja repreendido na vida dessa mulher, seja repreendido na vida desse homem, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse espírito causador de briga, causador de contenda, de discórdia, ninguém se entende, ninguém fala a mesma língua. Está escrito na palavra que o reino dividido não pode subsistir. Então é você, Satanás, é você que está agindo no lar dessa mulher, é você que está agindo no lar desse homem, é você que está agindo no lar daquela pessoa que solicitou oração, causando briga entre o casal, causando briga, discussão, desentendimento. Sai daí, Satanás! Sai daí, espírito maldito, desgraçado! Larga a vida dessa pessoa, larga a vida amorosa, larga a vida amorosa. Sai, seja queimado, você que está aí do outro lado, começa a repreender, começa a dizer eu não aceito, começa a dizer eu não aceito, começa a declarar, seja queimado agora esse problema. Atrás desse problema permanente existe um demônio. Nós estamos em uma guerra contra as forças das trevas. Estamos contra Satanás e os seus anjos. Está escrito: e houve batalha no céu entre Miguel e os seus anjos. E Satanás e os seus anjos. Então nós estamos em uma guerra. Começa a determinar nessa hora. Não fica com a sua boca fechada, não. O diabo, ele quer que você fique com a sua boca fechada. O diabo, ele quer que você fique calado, calada, enquanto ele avança, enquanto ele mata, enquanto ele rouba, enquanto ele destrói. Mas abra a tua boca e começa a profetizar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os espíritos malignos, todos os espíritos das trevas, todos os espíritos que receberam ordem de Satanás para destruir a vida daqueles que me solicitaram oração, pessoas que pediram oração pelo Messenger, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, aonde houver um pedido de oração, eu digo nesta hora, meu Pai, envia agora o socorro. Envia agora, meu Deus, o escape e o livramento. Não permita, meu Deus, que no término dessa oração, desse clamor, pessoas estejam na mesma situação. Está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então salva nessa hora, resgata nesta hora com mão poderosa. Meu Deus, eu vou usar de autoridade nessa hora. Eu vou usar de autoridade porque está escrito: estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão o mal. Então eu digo agora: todos os demônios do inferno, todos os espíritos malignos que queriam destruir a vida dessa mulher, que queriam destruir a vida deste homem, que queriam destruir a família desta pessoa,
que queriam destruir a vida dos que solicitaram oração. Eu digo agora, sejam amarrados. Sejam amarrados e sejam queimados pelo fogo poderoso do Deus vivo e sejam lançados no abismo, nas trevas exteriores, em nome de Jesus. E que no lugar, meu Deus, dos espíritos malignos, que haja somente o Espírito do Senhor. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Só dá paz quem tem paz. Só dá paz quem tem paz. Então dá paz. Dá paz, meu Pai, para que essa pessoa possa dar paz. Não adianta a pessoa ela dar paz se ela não tem paz. Tem muita gente dando paz, mas não tem paz. Não tem paz. Lembrando que paz não é sentir. Paz é ter. É ter paz. Não é sentir paz. Então, meu Deus, dá paz. Dá paz. Dá paz a essa mulher, dá paz a esse homem. Dá paz a essa pessoa. Que a tua paz venha inundar o ser desta pessoa. Que essa pessoa, meu Pai, venha ter um sono tranquilo. Que o Senhor venha dar, meu Pai, perfeita saúde. Perfeita saúde na carne, no sangue, nos ossos, nos olhos, nos ouvidos, na garganta, sim, nas articulações. Que haja, meu Pai, perfeita saúde sobre o corpo. Para o corpo, saúde. Para a alma, paz. E para o espírito, que haja luz. Que haja luz. Que haja luz. Luz para o espírito, paz para a alma e saúde para o corpo. Então assim, meu Pai, eu profetizo e determino como um fato consumado para a glória do Teu santo nome sobre a vida desta pessoa. Receba cura, libertação, avivamento, prosperidade, restauração, paz, alegria e salvação, em nome de Jesus, ligado na terra, ligado nos céus, para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Vamos apresentar os pertences. Vamos apresentar os pertences nessa hora. Meu Deus, abençoe, meu Pai, a água. Abençoe o azeite, as peças de roupa, toalha de rosto, toalha de banho, fronha do travesseiro, chave de casa, chave do carro, chave da moto, currículos, carteira de trabalho, os papéis de causa na justiça com a numeração das causas que se encontram na justiça, ou da causa que se encontra na justiça. Abençoe, meu Deus, tudo que essa pessoa está apresentando ao Senhor. Que o poder do Senhor esteja sobre os elementos que essa pessoa está consagrando. Que haja testemunhos que venham bem dizer e glorificar o teu santo nome. Assim, meu Deus, nós consagramos ao Senhor e já cremos pela fé. E tão somente pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do Deus vivo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não a mim, Senhor, mas ao teu nome daremos glória. Daremos glórias ao teu nome, ó Deus Pai, e a ti, ó Deus Filho. Daremos glória ao teu nome. Importa que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Então somente crê e tome posse do teu milagre e da tua bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos beber da água?
Você que consagrou a água aí. Consagrou a água? Vamos lá? Vamos beber da água? Vamos beber da água nesse momento. Vamos lá. Vamos beber da água. Primeiramente em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Filho. Vamos lá, respira bem fundo. Por 3 vezes. Vamos lá. Respira bem fundo. Mais uma vez, respira bem fundo. Puxa o ar, vai lá. Respira bem fundo, vamos lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá? Faz assim com a tua mão. Liga a tua mão direita. Mão direita, tá? Mão direita aos céus. E repita as palavras. Eu falo e você repete. Fala assim para Deus. Meu Deus, coloca virtude, unção e poder na minha mão direita. E que quando eu colocar a minha mão direita sobre o alto da minha cabeça, que seja a tua mão sobre mim. E que todo mal que porventura houver na minha vida, que todo mal seja arrancado pela mão poderosa do Senhor. Então assim eu consagro a minha mão direita, e já creio pela fé, e tão somente pela fé, que o poder do Senhor já se encontra sobre a minha mão. Assim eu consagro ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Repetiu as palavras aí? Então, coloca a sua mão sobre o alto da cabeça, como se você quisesse segurar a sua cabeça. É pela fé. Deus não atende a pessoas incrédulas. Deus não atende pessoas incrédulas. Jesus Cristo disse a Tomé: ser crente. Então tem que ser crente, mas crente de verdade. Não é dizer que crê em Deus e crê da boca para fora, não. Tem que crer de verdade. Está escrito que Deus é galardoador. Ele é recompensador para com todos aqueles que o buscam. É necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor, ou que invoca o Senhor, creia que Ele de fato é real, Ele existe. Deus não é uma fábula. Jesus Cristo não é uma fábula. Então você tem que crer.
Então, com toda a sua fé, essa mão que está sobre a tua cabeça é a mão de Deus. E você vai determinar agora que todo mal seja arrancado dos teus caminhos, como também arrancado da vida de todos da sua casa, porque a tua cabeça está representando os da sua casa. Então você vai dizer com toda a sua fé, com toda a sua fé, sem duvidar em seu coração. Você vai declarar então que todo mal no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, que todo mal, em o nome do Senhor Jesus, joga a mão para o alto e diga: sai! Vá para o abismo e para as trevas exteriores e nunca mais volte, nem para minha saúde física, nem para minha vida física, nem para minha vida emocional, nem para minha vida espiritual e nem para a vida de nenhum dos da minha casa. Nunca mais volte. Nunca mais volte. Seja banido para sempre. Em nome de Jesus, seja banido para sempre. Coloque a sua mão novamente sobre o alto da sua cabeça e declare com toda a sua fé, com toda a sua fé, que haja luz sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre o meu espírito, sobre todo o meu ser, sobre todos os caminhos, os meus caminhos, e sobre todos da minha casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora estenda a tua mão em direção à minha mão. E você vai profetizar que o anjo de Deus, ele vai adiante de ti, vai quebrar feitiçaria, trabalho de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, olho grande, enfim, o anjo de Deus. Esse anjo de Deus não é Miguel não, tá? Esse anjo de Deus é o próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Amém, ore. Não vou orar não. Eu já estou determinando. Orar eu já faço sempre. Nesse momento a gente está determinando. Faço mesmo, tá bom, Mercedes? Faço mesmo. Orar é falar com Deus. Determinar é falar com o diabo. O diabo está no teu casamento? Então, fala com o diabo. Fala com o diabo, fala com Satanás nessa hora. Isso, fala com ele, expulsa ele, dá ordem para ele sair em nome de Jesus. Você que tá com a mão estendida, estenda a tua mão para cá, vai. Estenda a tua mão aqui para a palma da minha mão. Estenda a tua mão em direção à minha mão direita. Eu vou determinar agora. Aliás, você vai determinar. Repita as palavras que eu vou dizer agora. E que o anjo do Senhor vá diante de mim e destrua todos os meus inimigos espirituais. Em nome de Jesus. Ligado na terra, ligado dos céus. Para a glória de Deus Pai, para a glória do Deus vivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ore pelo meu casamento. Vamos orar, tá bom? Aliás, eu já orei para todo mundo. Ah, já orei por todo mundo. Para todo mundo. Satanás, seja amarrado, seja queimado
e seja lançado no abismo em nome de Jesus. Recebe a tua vitória aí, tá, Mercedes? Toma posse. O centurião de Cafarnaum, ele disse, basta somente uma palavra. Tens fé? Então tenhas fé na palavra que foi liberada sobre a tua vida. E sobre a vida de todos também, que receberam a intercessão. Porque fé é assim, você crê e aquilo de fato acontece. Glória a Deus. Você que crê, receba o teu milagre, receba a tua cura, receba a tua libertação. Tu darás o teu testemunho de fé, de milagre e de vitória, em louvor ao Deus vivo. Ao Deus vivo. Glória a Deus. Fé sim, é crer, é crer. É crer. Se ficar, será é dúvida. Se ficar no será, já perdeu a batalha. Se ficar no será, já perdeu para Satanás e os seus demônios. Agora, se tem inteira certeza e convicção, já deu tudo certo. Eu já venci. Eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas em Deus, em Cristo, que me fortalece. Em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Tudo que disseram contra mim em juízo, eu condenarei. Essa é a minha herança. É a herança dos servos do Senhor. Então fé assim. Fé assim. Glória a Deus. Seja livre de todo espírito de perturbação. O Espírito Santo está falando aqui comigo aqui. Você que chegou perturbado, perturbada, desorientado, desorientada. Vai lá, Espírito Santo. Vai lá, Espírito de Deus. Livra. Livra, livra nessa hora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Vamos nesse momento para a palavra. Quero nesse momento ministrar aqui a palavra. Vamos lá? Vamos aqui para a palavra. Vamos lá? Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Vamos lá. Carta aos Hebreus. Deixa eu tirar aqui o suporte. Carta aos Hebreus. Capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provocaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração. E disse, estes sempre erram em seu coração. E não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano
do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Olha só, hein? Porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Ainda tendo ouvido a voz de Deus, o povo ainda provocou a Deus. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas como se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. A pessoa, quando ela é incrédula, e aí só para que você entenda, a pessoa ela prova que ela é incrédula quando ela é rebelde. Toda pessoa que é rebelde é incrédula. Porque quem não é incrédulo é obediente. Vou repetir. Toda pessoa que é rebelde e rebelde à palavra de Deus é incrédula. Não existe ser humano que seja rebelde à palavra de Deus que não seja incrédulo. Porque todo rebelde à palavra de Deus é incrédulo. O obediente não. O obediente prova pela sua obediência, a pessoa que é obediente, a pessoa ela prova que ela é crente. Quando você sabe que uma pessoa é crente ou não crente? Ou quando você sabe que a pessoa é incrédula ou não incrédula? Você sabe que uma pessoa é incrédula quando ela é rebelde. E você sabe que a pessoa ela é crente em Cristo Jesus, crente no que diz respeito à palavra de Deus, quando ela obedece. A palavra nos fala que todos que saíram do Egito pereceram no deserto. Só apenas Caleb e Josué entraram na terra da promessa. Somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todos os que foram desobedientes ficaram de fora da promessa. Todos que foram desobedientes ficaram de fora da promessa. Deus, Ele não passa a mão na cabeça de quem é desobediente. E pode ter 10 anos, 15 anos, 20 anos de evangélico, ou de cristão, ou pelo menos se diz ser cristão, pode ter muitos anos, porque eu
Eu sou crente desde berço. Eu sou cristão desde berço. Eu sou evangélico de berço. Não importa. Não importa falar que é evangélico. Não importa falar que é cristão. Não importa falar que é crente. Mas as atitudes são de rebelde. E essa palavra, antes que alguém fale assim, mas essa palavra também não é só para quem está ouvindo, essa palavra também é para quem prega. Não é só pregar, é viver a palavra. E é verdade. Essa palavra é para mim. Eu não tiro o meu da reta, não. Eu não me excluo, não. E ai de mim, se eu não me esforçar em obedecer a palavra. Ai de mim, se eu apenas buscar pregar e não viver o que eu prego. Ou melhor, ai de mim, se eu não viver primeiro para depois pregar. Porque se eu não estivesse vivendo ou me esforçando ou perseverando para viver o que eu prego ou o que está escrito, eu nem pregaria. Porque pela ordem certa é essa. Primeiro se vive e depois prega. E não prega primeiro para depois ver se vai viver ou não. Então essa palavra é para mim também. Essa palavra é para você e é para mim. Essa palavra é para todos. Está escrito na palavra. Se ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo, se hoje, é agora, é nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo. E como é que a gente está ouvindo a voz do Espírito Santo? Por meio da palavra. O Espírito Santo, ele fala conosco por meio da palavra. Orar é falar com Deus, mas é também Deus falar conosco. Deus fala conosco. E Deus, quando fala conosco, ou ele fala aqui no nosso subconsciente, ou melhor, no nosso consciente, na nossa consciência, no nosso espírito, ou se não, Deus fala conosco pela palavra. Pela palavra. Aliás, Deus sempre fala pela palavra. Mas aí Deus pode falar pela palavra, falando aqui na nossa consciência, fazendo com que venhamos lembrar a respeito de alguma passagem que fale a respeito de algo que precisamos, por exemplo, de despertamento. Às vezes a gente está em um determinado pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. E quem é o alvo? O alvo é Jesus Cristo. O alvo é o Senhor Jesus. Jesus, ele é o modelo a ser seguido. Não é Denison Souza. Não é pastor A, B ou C. Ou pastora A, B ou C. Porque se você olhar para o homem, cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar. Cedo ou mais tarde, você vai pensar até mesmo de parar de seguir a Jesus. E aí eu coloco aqui uma vírgula, né? Parar de seguir Jesus, vírgula. Por que parar de seguir Jesus, vírgula? Porque é o seguinte. Quem segue a Jesus não olha para homens. Quem segue a Jesus não olha para homens. Pode vir um escândalo que for. Pode vir o escândalo público que for, de pastor A, B ou C, ou de pastora A, B ou C, mas a pessoa, quando ela sabe em quem ela tem crido, ela sabe, ela não se desvia,
ela não se rebela, ela não toma um exemplo de fulano e de Beltrano, e aí busca fazer a mesma coisa, ou busca fazer até mesmo pior, né? Que tem pessoas que pensam assim, se ele que é pastor está fazendo isso ou fez isso, então eu vou fazer também. Bem, a Bíblia fala, a salvação é individual. Então quer dizer que se você vê uma pessoa pular de um alto de uma ponte ou de alto de um penhasco, você vai pular também? Então porque uma pessoa está indo para o inferno, você vai para o inferno também? Então Deus está falando conosco, porque eu me incluo. Deus está usando os meus lábios e a minha boca para falar contigo. Mas não pense você que também não está falando comigo, porque também está falando comigo. O Espírito Santo, quando ele usa os meus lábios e a minha boca começa a falar sozinha. O Espírito Santo, ele não usa somente a minha boca para exortar a quem está ouvindo, mas também usa a minha boca para me exortar. Eu mesmo estou sendo exortado nessa hora. Nós estamos sendo exortados pelo Espírito Santo nessa hora. E o Espírito Santo, nesse exato momento, ele fala conosco. Se ouvirdes, pois, hoje, é agora. Se ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração. Então Deus está falando, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração para perdoar. Eu tenho N motivos para não perdoar fulano, beltrano e ciclano, mas eu já perdoei. Até porque perdão não tem a ver com sentimentos. Perdão tem a ver com decisão. Perdão é decisão. Perdão é escolha. Então Deus está falando contigo. Eu já fiz a minha parte. Se o Espírito Santo está falando contigo sobre perdão, então é você com ele, porque eu já fiz a minha parte. Eu não tenho nenhum sentimento de mágoa e nem de desejo de vingança contra quem quer que seja. A minha luta é contra o diabo. O diabo, ele existe, ele é real e ele usa as pessoas como cavalos. As pessoas são como cavalos para o diabo. A minha luta não é contra as pessoas. A minha luta não é contra quem me abandonou, quem virou as costas para mim, contra quem me caluniou, me defamou, fez a minha caveira para os outros. A minha luta não é contra quem alimenta um sentimento de ódio ou de desejo de vingança contra mim, ou que deseja o meu mal, ou que faz oração contrária. O meu inimigo se chama Satanás. Aí, claro, né? O meu inimigo se chama Denison Souza. Meu maior inimigo não é nem o diabo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. Ou melhor, é a minha carne. É a natureza decaída que se encontra em mim. É a carne. A carne, ela é aliada ao diabo. O diabo tem uma aliada. O diabo, ele tem um auxiliador ou uma auxiliadora. Quem é que auxilia o diabo? Quem é o ajudante do diabo? A nossa carne. A tua carne. A tua natureza adâmica. A tua natureza caída, a nossa natureza caída, é quem se alia ao diabo. Uma vez que você vence a sua carne, e aí eu tenho que bater na tecla, que eu sempre bato. Hoje nem tanto, né?
Eu já fui de falar muito. Mas o Espírito Santo tem me cobrado isso. Passe a falar novamente. Aí você está aí curioso, né? Falar sobre o quê, pastor? Sobre jejum. O jejum, ele serve para você vencer a sua carne. O jejum serve para isso. Para mortificar as obras da carne. Quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5. E eu quero ler aqui para você antes de terminar. Antes de terminar com essa palavra, eu quero ler aqui para você. Gálatas capítulo 5. Vamos lá. Gálatas 5. O famoso capítulo que fala a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Está escrito aqui na palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Deixa eu ler o 17. Aliás, o 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. E aí Paulo ele vai dizer, o bem que eu quero fazer se eu não faço, e o mal que eu rejeito, esse eu faço. E quando não faço eu, mas a natureza adâmica, a natureza pecaminosa que há em mim. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, se eu faço. E quando faço, não faço eu, mas a natureza decaída que há em mim. Aí diz aqui, ó, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí fala aqui em seguida, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, que aqui está escrito gozo, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, ou seja, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espíritos, andemos também em espírito. Então, olha só. Nós estamos em uma constante guerra. Uma guerra espiritual. E o aliado do diabo é a tua carne. Como é que você faz para vencer a carne? No jejum. É no jejum. O diabo ele fica furioso, ele fica, sabe? O diabo não gosta que fale de jejum, não. Você já percebeu que a maioria dos pregadores não fala sobre jejum? É uma minoria. Minoria da minoria. É um assunto que quase não é nem citado, nem falado no meio cristão. Mas por quê? Porque o diabo, ele não quer que a igreja fale sobre jejum. O diabo, ele não quer que os pregadores falem sobre jejum. Lembrando que o jejum, ele requer autodisciplina. Requer o quê? Muito da pessoa. Que a pessoa tem que ficar por um período sem comer.
sem comer. Isso jejum parcial, né? Sem comer e só bebe. Água, um suco. Pastor, posso beber um suco? Pode. Não tem problema não. Você pode fazer um jejum só de abrindo mão só daquilo que é comível. Só de alimentos. Esse é o jejum parcial. Mas existe um jejum total. E aí jejum não é ficar sem comer. Jejum é o quê? Jejum é um período onde você medita na palavra, você lê e medita na palavra, não é só ler, é ler e meditar, é ler e estudar, é buscar compreender, é você ter um período ali de oração, de cânticos espirituais, entoar louvores, cânticos espirituais. É um momento que você está a sós com Deus. É importante ir numa igreja, numa congregação, numa igreja local? É importante. Mas mais importante do que você estar em comunhão com os irmãos, é importante você estar primeiramente em comunhão com Deus. Só você e Deus. Só você e Deus. Você e Deus sozinho. Tem gente que fala assim, eu não fui para a igreja essa semana, estou me sentindo tão fraco, tão fraca. Aí eu te pergunto, que crente é esse que se sente fraco porque não foi para a igreja? E quem disse que para você ser forte você precisa ir à igreja? Você não precisa ir à igreja, você tem que ser a igreja. Uma coisa é você ir no local onde você se reúne com os outros irmãos como igreja. Outra coisa é você ser o próprio templo do Deus vivo. E como é que você faz para se tornar o templo do Deus vivo? Primeiro, você tem que entregar a vida para Jesus. Você que não entregou a vida para Jesus, você tem que entregar a vida para Jesus. Você que já tem entregue a tua vida a Jesus, você que já entregou a tua vida a Jesus, mas está afastado, está desviado, está longe dos caminhos do Senhor, você tem que se reconciliar com Deus. Foi falado na palavra. Eu li para você. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração. Deus está falando contigo, não endurece o teu coração. Você que está afastado, você que está afastada, você que está levando a tua vida segundo a tua vontade, não segundo a vontade de Deus, deixa de ser rebelde. Deixa de ser rebelde. Deixa de ser rebelde. Sai da carne. Passa a andar no Espírito. Pelo amor de Deus. Até quando você vai ficar nessa? Pastor, ora por mim. Tá bom, eu oro por você. Aliás, pode ter 1000 pastores orando por você. Se você não fizer a sua parte. Pastor, que parte? Qual é a minha parte? A tua parte é o seguinte. Se você já é de Deus, você tem que fazer a tua parte. Tá? Se você é de Deus, você tem que fazer. Aliás, sendo de Deus ou não de Deus, você tem que fazer a tua parte. Não é só o pastor orar. Não é fulano, beltrano e cicrano orar. Você tem que fazer a tua parte. Você, por conta própria, você tem que orar. Orar de manhã, orar de noite, jejuar, meditar na palavra, fugir do pecado. Que uma coisa é viver na prática do pecado. Outra coisa é fugir do pecado. Todos somos pecadores. Tá pensando o quê? Que eu não sou pecador, não? Sou pecador. Se eu disser que eu não peco, eu estou mentindo. Está escrito na palavra, aquele que diz que não peca, faz de Deus o quê? Mentiroso. E a verdade de quem? A verdade de Deus, nele não está. Aquele que diz que não peca, faz de Deus mentiroso. E a sua verdade não está nele. Nele quem? Em Deus, no caso. A Bíblia fala, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus.
Jesus ele chegou e falou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí eu te pergunto, qual é o ser humano na face da terra que não peca, seja por pensamentos, palavras ou por ações? Então, pastor, qual é a diferença? Qual é a diferença de um pecador para outro? A diferença é que um foge do pecado. Um persevera. Existe o pecador que persevera em não pecar, em fugir do pecado. E existe aquele o quê? Que voluntariamente, de maneira rebelde, a pessoa conhece a palavra, a pessoa sabe o que é certo, sabe o que é errado, mas ainda assim opta pelo errado, ainda assim opta pelo que é errado. A palavra diz que Deus ele não toma por inocente o culpado. Deus não passa a mão na cabeça de quem é rebelde. Deus não passa. Tanto é que o povo que pereceu lá no deserto, o povo não era inocente. O povo ouviu a voz de Deus e ainda assim o provocaram. Então tem gente que ainda ouvindo a palavra, ainda assim vai lá e provoca Deus. Ainda assim vai lá e faz algo que sabe que é do desagrado de Deus. Então qual é a diferença de um pecador para outro? É que um foge do pecado e o outro voluntariamente vive na prática do pecado. Vive na prática de coisas que Deus abomina, que Deus, sabe, se entristece. Então você que está afastado, Deus está falando contigo, é para você voltar, filho rebelde, filha rebelde. Você que não entregou a vida para Jesus Cristo, você tem que entregar a vida para Jesus. Você tem que entregar a vida para aquele que te libertou. Onde é que já se viu isso? Quer dizer que Jesus me liberta e eu continuo andando com o diabo? Quer dizer que Jesus liberta a pessoa e a pessoa, ao invés de andar com Jesus, quer andar com o diabo, quer continuar andando com o diabo? Porque Jesus ele fala que o demônio ele sai e ele volta. E quando ele volta com 7 espíritos piores. E o estado da pessoa se torna pior do que o anterior. Então Deus está falando conosco. Deus está falando conosco. Pastor, eu não tô vivendo em rebeldia. Será? Tem que fazer uma autoanálise. Está escrito, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então todo dia a gente tem que fazer uma autoanálise. Todo dia eu busco fazer isso. Aliás, o Espírito Santo, volta e meia o Espírito Santo, ó, me dá um puxão de orelha. Volta e meia o Senhor, ele me dá, sabe, uma correção. E ele me dá uma correção, quando o Senhor, ele, né, me dá uma correção, quando o Senhor, ele puxa a minha orelha, ele faz isso pela palavra. Então Deus está fazendo isso contigo nesse momento. Deus está chamando a tua atenção por meio da palavra. Rebeldes, não provoqueis a ira do Senhor. O povo provocou a ira de Deus, onde? No deserto. É no deserto que a gente é provado. Eu tenho o meu deserto. Eu estou vivendo um deserto particular. Tem uma área da minha vida que eu estou no deserto. Mas o Espírito Santo tem falado para mim, filho, se mantém obediente. Se mantém obediente a mim. O Espírito Santo fala comigo, se mantém obediente. Se não queres morrer no deserto, se mantém obediente. O Espírito Santo fala isso comigo. E Deus ele fala isso também contigo. Se mantém obediente. Ah, pastor, eu estou no deserto. Eu também estou. Eu tenho deserto também. Tu acha que pastor não tem deserto, não? Pastor tem deserto. Pastor também é provado por Deus. E como é provado? Então você, que talvez esteja vivendo uma situação que você diz assim, meu Deus, não estou vendo saída. Bem, eu orei, eu intercedi, eu profetizei, eu determinei e eu creio que o demônio já saiu. Eu creio que o diabo já foi expulso.
já foi arrancado dos teus caminhos. Eu creio que o milagre que você precisava, Deus já chamou a existência para a tua vida. Mas Deus está usando os meus lábios, Deus está usando essa palavra de Hebreus capítulo 3 para falar com você. Não seja rebelde. Não seja rebelde. E aí para terminar, Jesus ele falou, o espírito mau ele sai, mas ele volta. E ele volta com 7 espíritos piores. E quando ele volta, ele encontra a casa varrida e adornada, porém vazia. Quem arrumou a casa? Quem limpou a casa? O Senhor Jesus. Mas não basta Jesus ele limpar a casa, não basta Jesus arrumar a casa. Em outras palavras, não adianta Jesus ele te limpar, não adianta Jesus apenas te limpar, apenas arrumar a tua vida, colocar tudo em ordem. E aí, no final de tudo, depois de ele ter te limpado, depois de ele ter arrumado a tua vida, porque a tua vida estava uma confusão, estava tudo fora de ordem. Não adianta Jesus ele limpar a tua vida e arrumar a tua vida e depois você não colocar dentro da tua casa. E quando eu falo casa, Jesus também fala a mesma coisa que eu vou falar agora. Quando fala de casa, está falando do seu corpo. E volta com 7 espíritos piores e encontra a casa varrida e adornada, porém vazia. E entra com aqueles 7 espíritos e o estado da pessoa se torna pior do que o anterior. Então você precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito de Deus. Pastor, como é que eu faço para ter o Espírito Santo? É simples. Entrega a vida para Jesus. Você já conhece o mundo. Agora é hora de você provar de Jesus. Você nunca parou para pensar nisso, não? O que fez esse Denison? Você que me conhece, que tem gente que me conhece de longa data. Tem gente que me conhece de época de mundão. Tem gente que já não me conhece de época de mundão. Mas eu tenho certeza que tem gente que já deve ter se perguntado: o que fez com que, ou melhor, o que fez com que ele se entregasse a Jesus? Ele está diferente, agora ele é pastor, agora ele prega a palavra, ele ora pelas pessoas. E há pessoas que dão testemunho de que foram curadas, outras contam que foram libertas. O que aconteceu com ele para ele entregar a vida para Jesus? O que aconteceu com ele que hoje ele está nessa vibe? Hoje ele está, sabe, só querendo falar de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de salvação. O que fez com que ele mudasse? Foi a decisão que eu tomei. Se você tomar a decisão de entregar a vida para Jesus, eu te garanto, a tua vida nunca mais será a mesma. Você que não entregou a vida para Jesus, entrega. Para com esse negócio, sabe? De querer saber ainda das coisas do mundo. Você já sabe como é que é o mundo. Você só não sabe como é que é o reino de Deus e a sua justiça. Você só não sabe como é que é de fato o Senhor Jesus. Você só fica ouvindo testemunhos. Testemunho de cura, de libertação e o principal de tudo, né, que é a salvação. Você só fica ouvindo testemunho de quem é Jesus, de quem Jesus é para a pessoa, de outras pessoas. Você só escuta testemunho a respeito de Jesus, ou de quem é Jesus, de outras pessoas. Você ainda não deu testemunho de quem é Jesus para você. Aliás, você até fala, Jesus eu creio que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Você até fala que ele é teu Senhor, ele é o teu Salvador. Mas no teu dia a dia, no teu estilo de vida,
você ainda não tem demonstrado que de fato você é de Jesus. Você tem demonstrado no teu estilo de vida que você é rebelde. Você é rebelde à palavra de Deus, você é rebelde à palavra do Senhor. Enquanto a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele disse: se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, ireis obedecer os meus mandamentos. Você prova que você é de Jesus quando você obedece. Foi o que eu falei no início da mensagem. Você sabe que uma pessoa é de Deus quando ela obedece. Agora, quando a pessoa ela desobedece a palavra de Deus, ela prova que é o quê? Que ela é rebelde. Você sabe que uma pessoa ela é rebelde quando você vê que ela não se submete à palavra de Deus. Quem se submete à palavra de Deus, esse é de Deus. Esse é verdadeiramente crente. O verdadeiro crente é aquele que se submete à palavra de Deus. É aquele que obedece. É aquele que perdoa. É aquele que paga o bem, ou melhor, o mal com o bem. Ela não faz o mal porque a outra fez mal para ela. Ela ora por aqueles que lhe perseguem. Ela bendiz aqueles que lhe maldizem. Ela abençoa aqueles que lhe amaldiçoam. Ela ora pelos seus inimigos. Ela ama os seus inimigos. Ela não deseja o mal. É assim que a pessoa ela prova que é de Deus. Então, a palavra é essa. Se ouvirdes hoje a voz do Espírito Santo, é hoje, não é amanhã não. O Espírito Santo está falando contigo agora. Se ouvirdes, pois, a voz do Espírito Santo, não endureças o vosso coração. Não endurece teu coração para perdoar, não. Ah, pastor, é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Perdoar não é impossível. E não depende de Deus, não. Depende de você. De você fazer a tua parte. De você fazer a tua parte. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Volta para Jesus. Entrega a vida para Jesus. Você que está fraco. É fácil. É fácil você se fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pastor, como é que eu faço para me fortalecer? Eu estou fraco. A palavra diz. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir você já está ouvindo. Mas continue ouvindo, continue lendo. Pastor, ainda assim eu não estou conseguindo. Jejua. Abra mão do alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que procede das escrituras sagradas. Então essa é a palavra. Essa é a palavra. Não endureça o teu coração. Não endureça. Não endureça o teu coração, não. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus, volta para Jesus. Acho que você já conhece a palavra. Você sabe que não tem outro caminho. Precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. É só você colar comigo. Eliseu colou com Elias. Josué colou com Moisés. Pedro colou com Jesus. Paulo colou com Gamaliel. Timóteo e Tito colaram com Paulo. Você só precisa de colar com alguém, andar com alguém, que seja de Cristo, que seja do Senhor. Então eu te faço esse convite. Anda comigo. Anda comigo. Se você não me segue, passa a me seguir. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não tem mais desculpa.
Não tem mais desculpa. Ah, não tem alguém que possa me ajudar, humanamente falando. Tem eu. Jesus Cristo trouxe você para ouvir a sua palavra e para dizer para você, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu também fraquejo. Eu também, sabe, tenho os meus desertos. Ou o meu deserto. Mas deserto é escola de profeta. Deserto é para te lapidar, é para você crescer. Deserto não é para te matar, não. Então você que ouviu a palavra, essa é a palavra do Senhor para o teu coração. Se ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus, não endureças o vosso coração. Então não endureça o teu coração. Glória a Deus. Não seja rebelde, mas seja obediente. Como diz a palavra, né? A melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Você receba de bom grado a palavra da parte do Deus vivo e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, eu quero nesse momento estar orando pelos semeadores do Deus vivo, por aqueles que acompanham ao nosso ministério. Quero orar nesse instante, meu Deus. Em o nome do teu Filho Jesus Cristo eu te apresento, meu Pai, a todos os semeadores do Deus vivo, a todos aqueles que têm sido patrocinadores, colunas do ministério do qual o Senhor tem me confiado. Peço nesse momento que a tua bênção, a bênção do Senhor da qual não acrescenta dores e que não traz desgosto, seja sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor venha, meu Deus, multiplicar as sementes que foram lançadas. Multiplica, Senhor, de 1 por 30, de 1 por 60, de 1 por 100 e até mesmo de 1 por 1000. Faz os teus filhos serem cabeça ao invés de cauda. Faz os teus filhos estarem sempre por cima ao invés de estarem por baixo. E faça com que, meu Pai, os teus filhos tenham muito para emprestar e até para dar. Faça com que todas as sortes de bênçãos corram e os alcance. Assim, meu Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos semeadores. Peço que abençoe o trabalho de suas mãos, a despensa. Que o Senhor abençoe, meu Pai, tudo que os teus filhos têm. Assim, meu Deus, eu peço pela vida dos semeadores, como também peço pela vida daqueles que têm o desejo de contribuir com esse ministério, com esta obra. Está escrito na sua palavra que tu és aquele que dá semente ao que semeia. Então, meu Deus, que o Senhor venha dar a semente. Que o Senhor venha, meu Deus, proporcionar o recurso que essa pessoa precisa. Que ela venha receber, meu Pai, da tua parte um milagre financeiro. E que quando o milagre financeiro ocorrer, meu Deus, essa pessoa venha ser fiel ao Senhor por meio desse ministério do qual tem pregado a tua palavra. Assim, meu Deus, eu peço pela vida de todos e já creio pela fé na resposta desta oração em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Você que quer contribuir com o ministério, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Você que está pelo YouTube, temos aqui a chave Pix e também a conta pela Caixa Econômica Federal, tá bom? Você que está assistindo pelo Facebook, temos também na descrição o número da Caixa Econômica, tá bom? Como também o número da chave Pix. O número da chave Pix é o mesmo lá do WhatsApp, tá? 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. Depois de você nos mandar o seu comprovante, aliás, mandar a sua doação, fazer a sua doação, peço que você nos envie lá para o WhatsApp o número do comprovante. Aliás, o comprovante da sua transferência em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, vou estar terminando. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre todos da sua casa,
sobre todos nós que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus. Declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira da nossa vitória. Um grande abraço, fiquem firmes com Deus, fiquem firmes com o Senhor Jesus e não se esqueça, não seja rebelde, tá bom? Não seja casa rebelde, mas seja obediente. Está escrito lá em Deuteronômio 28. Se ouvirdes, pois, a voz do Senhor teu Deus, e obedecerdes todos esses mandamentos, todas estas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então seja obediente que é o melhor. Glória a Deus. Compartilha esse vídeo, essa live com no mínimo 12 pessoas. Abençoe vidas e receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Muita paz, muita luz, graça e paz. Vou ficar aqui a madrugada toda orando. Glória a Deus. Vou estar aqui orando, intercedendo pela vida de todos. Deus abençoe. Compartilhe o vídeo e abençoe vidas. Graça e paz.